Olá, pessoal! Nós vamos fazer agora uma correção de uma atividade que nós fizemos na última aula. No livro de atividades, na página 9, nós vamos iniciar essa correção. Então, abra aí o seu livro de atividade. Página 9 é a questão de número 15, a primeira que nós vamos corrigir. Essa questão, ela faz uma associação com os adjetivos, artigos e numeral. E apresenta algumas frases para nós identificarmos a que classe de palavras pertencem os determinantes dos sintagmas que estão destacados. Então, nós temos na alternativa A, adjetivo, alternativa B, artigo, alternativa C, numeral. E as frases seguintes são: a onça é prima do tigre, está destacado a onça, nós vamos dizer a que classe de palavras pertencem os determinantes dos sintagmas. Então, o núcleo desse sintagma é onça, o determinante é A. A é artigo, então vai ser letra B. Um dos professores não apareceu. O sintagma destacado é um dos professores. O núcleo aqui é professores. Um dos é um numeral. Então, será a letra C. Dois amigos brincavam no quintal. O sintagma destacado é dois amigos. O núcleo aqui é amigos. O determinante é a palavra dois. Dois também é numeral, portanto, letra C. As lagartixas vão responder às perguntas. As lagartixas é o sintagma destacado. Lagartixas é o núcleo, as é o artigo, portanto, letra B. Convidados especiais têm lugar reservado. Está destacado o sintagma convidados especiais. O núcleo aqui é convidados. Então, especiais é o nosso determinante, que é um adjetivo, portanto, letra A. Façam aí a correção de vocês. Agora, a questão número 16 diz assim, letra A. A convidada especial chegou. Qual é o núcleo do sintagma nominal e a sua classe gramatical? O núcleo do sintagma nominal aí, a convidada especial, é convidada. E convidada é um substantivo. Quais são os determinantes do sintagma nominal e suas classes gramaticais? Do sintagma nominal a convidada especial, os determinantes são o artigo a e o adjetivo especial. Reescreva a oração substituindo convidada por convidados e fazendo as demais alterações necessárias. Se nós trocarmos aí o número do substantivo, que era singular, se ele passar a ser plural, os determinantes também vão passar a ser plural. Se era feminino e passar a ser masculino, os determinantes também vão se adaptar ao masculino. Eles têm que flexionar junto com o substantivo, que é o núcleo. Então, a nossa frase reescrita ficaria: os convidados especiais chegaram. Na reescrita, as palavras alteradas sofreram flexão de gênero ou de número? As duas coisas, correto? Sofreram flexão de gênero e de número. Então, você marca os dois parênteses aí. Na letra B, a onça é prima do tigre. Qual é o núcleo do sintagma nominal com função de sujeito e sua respectiva classe gramatical? O sintagma nominal é o trechinho da oração que está em torno do substantivo. A onça é prima do tigre. Se nós analisarmos as palavras em separado, nós temos dois substantivos aí. Nós temos o substantivo onça, nós temos o substantivo prima. E se for separadamente, tirando a preposição do, nós ainda temos o substantivo tigre. Mas quando nós fazemos uma análise sintática, que é o que nós estamos trabalhando, nós não analisamos as palavras isoladas. É preciso ver a palavra dentro do contexto na relação que ela tem com as outras palavras. Então, o nosso sintagma nominal, a onça, é o que tem função de sujeito. O sujeito é aquele que realiza a ação do verbo. Eu tenho o verbo é. Quem é prima do tigre? A onça. Então, a onça é o meu sintagma nominal com função de sujeito. Qual é o núcleo desse sintagma nominal? Qual é a palavra nuclear? É o artigo a ou é o substantivo onça? O substantivo onça. Então, no primeiro tópico aí, a sua resposta vai ser onça, que é um substantivo.
No segundo tópico, qual é o determinante desse sintagma nominal e a sua classe gramatical? Do sintagma a onça, quem é o determinante? É o artigo a, correto? Reescreva, então, a frase, substituindo onça por onças e fazendo as demais alterações necessárias. As onças são primas dos tigres. Então, nós colocamos toda a oração no plural. Se eu quisesse dizer que as onças são primas do tigre, posso dizer assim também. Esse último sintagma aí poderia ter permanecido no singular, já que a concordância dele não depende diretamente da concordância do restante da frase. Mas o verbo também precisa concordar com o sujeito da oração, que é as onças. Se eu tinha lá o verbo ser conjugado na forma verbal a onça é prima. Quando eu digo as onças, o verbo também tem que concordar. As onças são primas, ok? Então, é importante nós percebermos nessa questão aí que o sintagma nominal com função de sujeito é aquele sintagma que realiza a ação verbal. Quando eu tenho uma oração que tem sintagma nominal e sintagma verbal, ela possui os dois núcleos de informação, nós precisamos criar essa relação de concordância também entre o verbo e o sujeito, entre o sintagma verbal e o sintagma nominal. No último tópico aí da letra B, diz assim, na reescrita, as palavras alteradas sofreram flexão de gênero ou de número? Sofreram flexão apenas de número. Letra C, um convidado não apareceu. Qual é o núcleo do sintagma nominal e sua classe gramatical? Um convidado não apareceu. Eu tenho dois núcleos nessa oração. Eu tenho o núcleo nominal, um convidado, e não apareceu, que é a parte verbal. Então, do trechinho que é o sintagma nominal, um convidado, qual é a palavra mais importante? É um ou é convidado? O núcleo aqui é convidado, que é o substantivo. Qual é o determinante do sintagma nominal e sua classe gramatical? Um é o determinante e é um numeral, ele indica a quantidade de convidados que não apareceu, no caso foi um apenas. Reescreva a frase substituindo convidado por convidada e fazendo as demais alterações necessárias. Vai ficar a nossa reescrita, uma convidada não apareceu. O que alterou aí? Apenas o determinante, acompanhando a variação do substantivo. Na reescrita, as palavras sofreram flexão de gênero ou de número? Apenas sofreram flexão de gênero. Então, marca aí essa alternativa. Agora, nós vamos fazer a correção na página 11 da questão número 17, que eu pedi para vocês realizarem aí na última aula. A questão número 17 traz o seguinte enunciado. Leia a tira a seguir e responda as questões propostas. Ah, mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre melhor. O prazer da minha primeira tigela é diminuído pela antecipação das próximas tigelas. E no fim da minha terceira tigela eu geralmente fico enjoado. Talvez você não devesse usar leite achocolatado. Eu tentei coca, mas as bolinhas subiram no meu nariz. Nós temos aí uma tirinha do Calvin e sobre essa tirinha nós vamos fazer a seguinte avaliação. No primeiro quadrinho, há a expressão uma tigela. O termo uma é artigo ou é numeral? Quando ele cita uma tigela mais uma, é um artigo ou é um numeral? Aqui é um numeral. A palavra uma tem a ideia de quantidade. No segundo e no terceiro quadros, há duas palavras destacadas. São numerais que podem ser classificados como? Quais são as palavras destacadas no segundo e no terceiro quadro? É a palavra primeira e a palavra terceira.
Eles são numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários ou coletivos? São numerais ordinais. Primeira, segunda, terceira, quarta. Eles determinam a ordem numa formação, ok? Então, marquem aí ordinais. Corrigindo agora a página 12, a questão é a letra C, continuando ainda a trabalhar a tirinha do Calvin e o Haroldo. Os numerais ordinais são aqueles que indicam. O que são os numerais ordinais? Indicam a posição, o número ou a quantidade, indicam a posição em uma determinada sequência, indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada, o número de vezes pelo qual a quantidade é dividida. A resposta aí é o segundo parêntese. Os numerais ordinais indicam a posição em uma determinada sequência. Letra D. Releia o quadrinho ao lado e depois escreva a frase destacada, substituindo a palavra tigela por prato. A frase destacada é: a segunda tigela é sempre melhor. A nossa reescrita, substituindo por prato, vai ficar: o segundo prato é sempre melhor. Então, mudamos aí o artigo a, nós trocamos por o, e a palavra segunda trocamos por segundo, para concordar com o substantivo prato. Que mudanças ocorreram na sua reescrita? O que nós mudamos aí? Fizemos uma flexão de gênero. Mudou-se aí a palavra do gênero feminino para o masculino, então os determinantes acompanharam essa mudança, ok? Prosseguindo aí na questão número 18, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. É para nós relacionarmos os tipos de numerais. São 5 tipos aí que nós temos: cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. Nós já comentamos aqui sobre os numerais. E aí no livro de atividades, mesmo se você voltar lá nas páginas iniciais, páginas 2, 3, você tem uma listinha e uma tabela com os tipos de numerais e exemplos a respeito deles, caso você tenha alguma dúvida. Vamos corrigir aí se ficou certinho o que você fez. Triplo é multiplicativo, portanto, letra C. Milésimo é ordinal, letra B. Primeiro é ordinal, letra B. Quinto também é ordinal, letra B. 2/5 é fracionário, portanto, letra D de dado. Quíntuplo é multiplicativo, letra C. Segundo é ordinal, portanto, letra B. 2 bilhões é número cardinal, letra A, portanto. 2/3 é fracionário, portanto, letra D. 1 milhão é cardinal, indica quantidade, letra A. Dobro é multiplicativo, portanto, letra C. 1 milheiro é coletivo, portanto, letra E. Ele indica um conjunto de itens, assim como 2 dúzias. Dúzias também são coletivos. Então, letra E. 2 é cardinal, indica quantidade, letra A. 1 também indica quantidade, é numeral cardinal, letra A. Triplo é multiplicativo, portanto, letra C. E quarta parte é fracionário, portanto, é letra D de dado. Ok? E assim nós finalizamos aqui a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham acertado tudo, porque depois dessa correção aqui nós vamos fazer mais uma pequena avaliação lá no portal Positivo On, ok? Olha o seu cronograma aí que você vai ter todas as orientações necessárias. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.